Durante o curso, nós falamos várias vezes de reformas, né? Reformas para cá, reforma para lá. O próprio sentido, né? Que reformas, agenda de reformas para um lado, reformas para o outro. Nos anos 60 tinha uma leitura, a questão das reformas. Agora, já nos anos 90, passou a ter outra leitura. Ah, e nessa questão de reformas, fica um pouco a dúvida. Afinal, quais são as reformas que devem ser feitas? Que reformas são essas? O que precisa ser feito? O que não tem que ser feito? Na prática, o que nós vemos é governo aproveitando oportunidades de tocar uma agenda de reforma. Então, aparece uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, né? Fica aparecendo e a gente pensa, mas tem digamos assim, um plano, tem algo que organize isso, que dê uma linha geral para essas reformas. Isso é muito difícil. Nós vimos o Consenso de Washington, que é um guia muito solto e uma coisa, é um guia geral para vários países e tal. Então, mas também tem programas de governo, às vezes propõem reformas e tal. Em tempo mais recente, por exemplo, século XXI, tem um documento, ele foi escrito em 2002 por um grupo de economistas liderado pelo Marcos Lisboa. Hoje o Marcos Lisboa é lá do INSPER, né, o presidente do INSPER, que é uma escola importante de economia. Mas em 2002 o Marcos ainda não era presidente do INSPER, era bem mais jovem, né? Todos nós éramos, que estavam vivos, alguns talvez não tivessem nascido. Mas em 2002 o Marcos Lisboa liderou esse documento, esse grupo que fez essa agenda perdida. A agenda perdida era uma tentativa exatamente de fazer uma agenda de reformas, né? Olha, essas são as reformas necessárias para conseguir crescimento com inclusão social, era o objetivo lá da agenda perdida. A agenda foi divulgada durante o período eleitoral e aí isso gerou um certo ruído, se era de um candidato, se era de outro, se oficialmente não era uma agenda de candidato nenhum, era só uma proposta de um grupo de economistas para o Brasil. Em 2003, esse mesmo Marcos Lisboa, que liderou o esforço de 2002, ele acabou se tornando secretário de Política Econômica. E aí, isso no ministério, que o ministro da Fazenda, o Palocci, era um político, né? Então a estrutura, digamos assim, ao contrário de hoje, que o Paulo Guedes lidera, inclusive a equipe técnica, né? Lá a equipe técnica ela não tinha essa liderança natural do ministro, assim, tinha politicamente, mas não do ponto de vista de elaboração de reformas econômicas, porque o ministro não era um economista. Então, o Marcos teve um papel muito importante no desenho das políticas ali do primeiro governo Lula, e esse documento era um documento importante para entender o que pensava o Marcos. É claro que é uma coisa fazer uma agenda com propostas de fora do governo, né? Outra coisa dentro do governo, quando você tem que negociar, tem que ver o que é possível, o que não é. Um governo não consegue fazer o que quer. Isso é ótimo, quer dizer, é maravilhoso que o governo não consegue fazer o que quer. Isso é muito bom, é muito perigoso um governo fazendo o que quer. Se você lamenta que um governo que você simpatiza não faz o que quer, só imagina que o jogo vira. E amanhã está um governo que você não gosta, ou tem ideias que você discorda, e se um pode fazer o que quer, o outro acaba podendo. Então, aqui, em alguns momentos a gente fala, ó, essa reforma não é viável. Isso não quer dizer, você pode dizer assim, eu queria que fosse, mas que o governo não tem essa facilidade, isso é excelente. É bom que continue assim, torcemos para que continue assim. E aí, claro que o do documento não tem isso. O documento você vai fazer as ideias, vai colar, vai botar as ideias que você quer, não as que você acha que são viáveis. Um governo não. Pode ser que ele ache que a reforma mais importante é uma, mas ele acaba priorizando outra porque ele percebe que tem mais viabilidade política junto ao Congresso. Pode ser que ele queira uma reforma com uma medida, mas ele recue para aceitar outra medida que não é a ideal, mas é mais viável, e daí ele negocia outra coisa. Esse processo normal e faz parte da democracia. Então, apesar então de não é um espelho, mas não é, quer dizer, não é no sentido de que não é pegar aquela agenda perdida e botar no governo, mas orientou um pouco as ideias. A gente sabia o que pensava o Marcos, que era um dos grandes formuladores de uma equipe excepcional. Tinha o Joaquim Levy, como eu já falei, que foi depois ministro da Dilma, salvo engano, Bernardo Api estava na equipe, e mais um monte de gente boa que a gente acaba esquecendo e sendo injusto. Bom, então teve esse esforço em 2002 e foi marcante. Eu não vou discutir aqui com detalhes a agenda perdida. A agenda perdida, o documento dela está na pasta de arquivos do curso, então
vai lá no Teams, né, e pega o documento para quem tiver interesse. Quem tiver interesse em reformas, recomendo que leia. Que se você não tiver acesso, porque você está fazendo aqui, vendo os vídeos em outro lugar, dá uma busca na internet que você vai encontrar, é um documento que circulou. Então você tinha essa referência do começo do século lá de 2002. Pois bem, em 2018, aí vamos discutir essa que é uma nova versão de agenda de reformas, também de economistas, só que mais moderna, né, de 2018, quer dizer, aconteceu muita coisa entre 2002 e 2018, e essa agenda que eu vou comentar, a Carta Brasil, o nome dela, ela reflete já essas coisas que aconteceram, algumas coisas para o bem, outras pioraram. Então vamos trabalhar com essa. Eu citei a Agenda Perdida para dar como referência, né, uma referência histórica, mas nós vamos discutir mesmo essa, digamos assim, essa repetição, não dos mesmos moldes. A Agenda Perdida tinha um grupo menor, essa Carta Brasil foi um grupo grande, foi um monte de economistas, mais de 100 economistas, um grupo que conversava inicialmente pelo WhatsApp, não é bem grupo de WhatsApp mesmo, o pessoal briga, essas coisas, mas que também ia trocando ideias, depois fizeram reuniões presenciais, então, para montar esse documento. Esse documento, ele tinha uma característica, ele foi lançado só depois das eleições, para não ficar a ideia de que tinha ligação com algum candidato. De fato, não tinha. E eu participei do grupo muito pouco. Quem me conhece sabe que eu não uso WhatsApp, quase nunca. Mas eu participei da reunião presencial pô, eu digo para vocês, lá tinha gente que apoiou depois várias campanhas. O documento foi feito antes até, mas tinha gente lá que depois, inclusive participou de campanha, mas o documento em si não era de campanha nenhuma, até porque as pessoas lá, como digo, se engajaram, e os que não se engajaram em campanha tiveram votos distintos e leituras diferentes do processo político que estavam lá dentro. A ideia era de fazer digamos, um consenso mínimo, assim, qual é o mínimo de coisa que a gente pode botar, mas que a pessoa se sentisse à vontade de assinar, mesmo não concordando com tudo, mas não tinha nada que a ofendesse tanto a ponto de negar a assinatura. Aqui esse texto está na abertura lá, se vocês pegarem a Carta Brasil, que também está disponível lá na pasta do curso, dessa unidade 6. E quem não tiver acesso pode procurar na internet, também é fácil de achar, a Carta Brasil. Então está aqui na apresentação dela, ela já dizia: a Carta Brasil constitui-se assim do esforço de cada um, seja de forma direta, escrevendo os textos, ou indiretamente, através de opiniões e comentários durante os debates do grupo. Quer dizer, então, esse grupo que eu falo era um grupo grande de economistas, na verdade, mais do que o número de economistas que assinaram. Este documento não tem a pretensão de querer representar de forma fidedigna a opinião de cada um. Então, claro que não, isso é um consenso, tem coisas que a gente discorda, mas não, bota assim, eu aceito, desde que você bote aquilo, né? Essa é a construção de um consenso, pelo menos desse grupo, e com um mínimo para tentar que as pessoas assinassem. Então seria impossível fazer uma descrição fidedigna dessa opinião, a não ser que o documento abrisse conflito com ele mesmo, né? O que se tentou evitar. Então, não é uma ideia de representar de forma fidedigna a opinião de cada um, mas colocar em grande relevo as diretrizes gerais de um pensamento mais próximo possível da ideia comum daqueles que o subscrevem. Então, se aproximar daquilo que tinha em comum de forma aproximada, não de forma precisa. De fato, o mais importante de todo esse processo materializado agora nessa carta é o desejo de colaborar e oferecer de forma honesta e desapaixonada. Por isso que antes de começar a campanha, depois que começa é difícil. A honestidade não, mas desapaixonada é muito difícil. Ideias que possam efetivamente contribuir para o progresso do país e a melhoria de vida do povo brasileiro. Então é basicamente uma linha geral, linhas gerais de pontos de reforma, que é uma agenda de reforma que não é a agenda do governo Bolsonaro, também não seria do governo Haddad se ele tivesse ganho, não seria a do Ciro se ele tivesse ganho, e não seria a do Alckmin se ele tivesse ganho. Naquela altura do campeonato, quando esse documento foi discutido, não se fazia ideia de quem seria o presidente. Eu acho que até abril, mais ou menos, 2018, março, abril, eu duvido que alguém ali apostar. Eu sei que tinha gente que apostava, porque eu conheço as pessoas, mas essa é uma minoria que apostava que o Bolsonaro acabaria virando presidente da República, né? Depois é que foi se desenhando a candidatura dele, mostrando a força que tinha, e acabou virando presidente. Mas ali por março, abril, pouca gente estaria disposta a apostar nisso. Então,
Mas a ideia é que quem quer que fosse o presidente fosse influenciado por essa agenda. Então vamos ver que de alguma forma tem reformas que estão andando, que conversam com a agenda, outras não. São leituras diferentes. Né? A ideia de que não é um plano de governo, é um conjunto de sugestões de reformas que precisam ser feitas. São 4 linhas gerais, são 4 áreas de reforma, digamos assim, 4 grandes linhas. A política macroeconômica, a parte de macro, a parte agregada, né, dos agregados, dos grandes preços, dos preços gerais. Política microeconômica, trata-se da microeconomia, a parte de organização industrial, regulação, concorrência, agências, essas coisas todas. Política social, que é importante, né, a parte de política social. Aqui no Brasil, vários economistas destacados estudam política social, é um tema que vem crescendo força. O penúltimo Nobel, não desse ano foi para o pessoal de leilão, mas do ano passado, 2019, o prêmio Nobel foi exatamente para um grupo de pesquisadores que estuda muito questão de pobreza, né, combate à pobreza. Tem um lado que foi de método, eles usam métodos revolucionários, métodos interessantes, com experimentos, essas coisas, mas também pela preocupação com a pobreza, a importância de tentar encontrar formas de romper o ciclo de pobreza e tal. Então é um tema importante, e sustentabilidade, que também recentemente teve prêmio Nobel para essa área ambiental, que é uma questão também importante. Tem a questão aí climática, a questão do equilíbrio ambiental do planeta. Então, foram essas 4 linhas. Macro e micro mais tradicional, né? Às vezes pensa em economista, pensa logo macro e micro, mas também em pé de igualdade, nos grandes eixos, a questão das políticas sociais e as políticas de sustentabilidade. Então, o que eu vou fazer agora é descrever um pouco essas linhas de reforma, essas sugestões, para formar o que seria uma agenda de reformas para essa época que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, isso é escrito em 2018, então é super recente. Claro que em 2020 o mundo virou de ponta cabeça, mas tem esperança que volte a uma normalidade anterior, com a chegada de vacina, né? Ou essa imunidade aí natural que as pessoas falam. Mas não sei, quer dizer, eu não sou biólogo, talvez aqui na turma tenha gente dessa área que pode até me dar aula. Mas eu tenho esperança, eu acho que como todo cidadão do mundo tem esperança de ter uma solução quanto antes. Então vamos falar dessas 4 linhas, né? Quais são as linhas de reforma de cada um. Então, no eixo macroeconômico, a autonomia do Banco Central para perseguir o objetivo de estabilidade dos preços no regime de meta de inflação com câmbio flutuante. Então, isso é uma coisa importante. Essa autonomia do Banco Central, ela é capciosa, é um termo capcioso, porque você pode entender no sentido do Banco Central ter liberdade para buscar a meta, e isso, em um grau razoável, digamos assim, vem acontecendo, com talvez alguns governos com mais autonomia, outros com um pouco menos. Há uma discussão a esse respeito, mas um grau razoável de autonomia o Banco Central tem tido. Também pode ser visto, às vezes as pessoas falam independência nesse outro sentido, como mandatos para os diretores do Banco Central. Então, a diretoria do Banco Central, o presidente, seus diretores, teriam mandatos fixos, e uma vez empossados no cargo, de posse daquele cargo, eles não poderiam ser retirados pelo presidente. Talvez uma coisa errada, um processo como impeachment, um afastamento, passando pelo Senado, mas é um caso extremo, é outra coisa. Eu estou falando do presidente pegar o telefone, como ele pode fazer hoje, e dizer, pode sair aí do Banco Central que eu estou botando outra pessoa. E a ideia de dar esse tipo de independência, esse tipo de liberdade, de autonomia, né, nesse sentido de independência, é permitir que o Banco Central se isole das pressões políticas normais do dia a dia. Então, durante o curso, nós falamos várias vezes desse problema. O governo, às vezes, ele tem uma necessidade, ele quer estimular a economia, porque está perto de uma eleição, ou ele quer financiar um programa, ele acaba forçando o Banco Central, porque o presidente pode mudar o presidente do Banco Central na hora que ele quiser. Então ele acaba, ou ele pode acabar, né? Quer dizer, não é que ele está fazendo isso, ou que tenha feito isso recentemente, mas é uma possibilidade aberta. Com o mandato, você diminui muito essa possibilidade. É claro que sempre pode acontecer de você botar um cara ligado e tal, mas diminui muito, porque o presidente do Banco Central tem a habilidade de dizer não, sabendo que vai ficar no cargo, que ele permanece no cargo. Tem muita discussão sobre se isso não seria uma redução dos poderes do presidente. De certa forma, sim. Nesse sentido, é uma redução do poder dos presidentes, mas talvez não seja uma redução da democracia, como alguns
chegam a sugerir. Cabe lembrar que existem órgãos públicos que têm esse tipo de situação, onde os dirigentes têm mandato e uma vez no cargo eles não podem ser retirados só pela vontade do presidente. Então, um bom exemplo é a Procuradoria-Geral da República, né? O Procurador-Geral da República, uma vez indicado pelo presidente, ele tem um mandato. Durante esse mandato, o presidente não pode fazer nada. As universidades federais, aqui a UNB, por exemplo, uma vez empossada o reitor ou a reitora, tem um mandato de 4 anos e nesse mandato só pode ser retirado, volto a dizer, num caso extremo e tal, mas não pelo bel prazer do presidente. Algumas agências têm essa característica, então não se fala que isso é uma redução da democracia, porque tira poder do presidente, embora seja uma redução do poder do presidente. Mas é uma discussão profunda que pega também a parte de ciência política, né? Porque qual é a relação, como é que é a política da coisa, como é que funciona isso, é uma perda de poder do presidente, mas também não necessariamente uma perda de democracia nesse sentido. Há quem sugira que a Polícia Federal tenha também um mandato fixo nesse tipo para diminuir a pressão política, né, da conveniência ali de quem está ocupando o Planalto naquele momento. Nós passamos aqui no Brasil recentemente por uma crise envolvendo exatamente o comando da Polícia Federal e algumas pessoas levantaram essa questão, olha, se tivesse mandato isso não tinha acontecido. Nós tivemos tensões muito grandes entre o Procurador-Geral da República e o presidente, e não houve essa crise institucional no sentido de sugestões de que o presidente tirou o procurador, porque ele não pode tirar. Então é uma discussão que vai longe, tem aspectos econômicos em relação ao Banco Central ter a liberdade para fazer a política monetária que ele considera correta e não a que atende os interesses do ocupante do Planalto, do inquilino do Planalto, mas também tem um lado político que envolve a limitação dos poderes do presidente e coisas do tipo. Bom, outro ponto nessa área de política macroeconômica, responsabilidade fiscal e solvência das contas públicas como valor absoluto. Alguém pode achar que absoluto é um termo muito duro aqui, mas a ideia é que é um valor central, um valor que não pode ser ignorado. Suportado por uma reforma da Previdência consistente com os imperativos demográficos. Aqui é importante, a reforma da Previdência aconteceu, ela olhou para o lado demográfico, né? Ela levou em conta essa questão de aposentadoria muito jovem é inviável, dado que as pessoas estão vivendo muito. Da equidade, houve uma discussão aqui também, tentou-se equilibrar o sistema, outros vão dizer que não. E da sustentabilidade fiscal, que também foi levado em conta, né? A gente lembra do Paulo Guedes batendo o pé, que queria poupar pelo menos 1 trilhão em 10 anos, foi um tema importante naquela discussão. E aqui a gente percebe como é difícil fazer reforma, né? O Paulo Guedes deixou claro naquele episódio da reforma da Previdência que ele queria, além de fazer esse ajuste do sistema previdenciário, essa reforma, ele queria um sistema novo. Para além de reformar o velho, ele queria um sistema novo, que seria um sistema de capitalização. Ele chegou a encaminhar essa abertura de pensar esse sistema, e o Congresso disse, não dá para discutir agora, não é exatamente ser contra ou a favor, é que agora não tem clima para isso. Então vamos garantir a reforma, seguindo inclusive essas linhas gerais aí que os economistas que participaram desse documento recomendaram, não necessariamente porque esses economistas recomendaram, pode ser uma coincidência, mas estava lá, mas é melhor uma reforma assim. Mesmo dentro desse grupo, eu digo para vocês, alguns achavam que devia avançar assim para a capitalização, o outro não. Como não fez consenso, acabou ficando de fora. Uma reforma administrativa para ajustar o gasto do Estado com pessoal e custeio, essa é a bola da vez. Reforma administrativa é a reforma que está ou deveria estar sendo discutida, né? Inclusive com mudança nas regras para os servidores públicos, revendo a estabilidade, ou pelo menos como ela vai funcionar, ou para quem ela vai existir, revendo conceitos de progressão automática nas carreiras que ainda existem, e você tem toda essa discussão. Então, de novo, coincide a Carta Brasil, a recomendação do documento, com o que o governo está fazendo, embora não nos detalhes, mas nas linhas gerais coincide. Né? Não estou dizendo que o governo está fazendo isso por causa, nós vamos ver outros pontos que não coincidem. Uma reforma patrimonial centrada na desestatização de empresas públicas e vendas de ativos, cujo ônus recai direto ou indiretamente sobre o Tesouro. Então também não tem andado muito essa reforma,
Mas o governo tem falado da intenção de fazer grandes privatizações. Eu não vou resistir de fazer a piada, né? A grande privatização semana que vem. E não importa quando você assistir esse vídeo, é semana que vem. Estou brincando, obviamente o governo está fazendo um esforço, pelo menos diz que está fazendo e pode ter. A gente pode acontecer privatizações importantes até o final do mandato. De novo, não é que o governo está obedecendo essa agenda, mas é que houve essa coincidência, talvez por uma sintonia no diagnóstico, principalmente do pessoal que discutiu aqui mais o grupo de macro, que talvez tenha mais essa sintonia. Ainda na política macroeconômica, uniformização e simplificação da tributação do consumo, da renda e da folha e revisão dos regimes simplificados de tributação, como forma de, simultaneamente, elevar a produtividade e melhorar a distribuição de renda no país. Então é a ideia de mexer na tributação. A parte de simplificação, o governo adotou esse discurso, né? O governo tem vários documentos, tem o revogaço, que é uma ideia nesse sentido de simplificar. O governo tem propostas e tem feito propostas no sentido, pelo menos, de impostos federais, na questão do PIS e da COFINS, de juntar para tentar simplificar, criar uma alíquota única, gerou muita reação, porque setores, como por exemplo serviços que têm alíquotas menores não gostaram, é um assunto que está em discussão no Congresso, mas essa ideia de simplificar está presente, está tentando. A reforma tributária anda muito devagar, é um tanto quanto frustrante, mas está lá. O sistema tributário brasileiro é não apenas ineficiente como injusto, a gente já discutiu isso aqui, ele não é bom no sentido de evitar distorções, que seria um sistema eficiente, e não é no sentido de transferir renda dos mais ricos para os mais pobres, esse sentido de justiça. Claro, eu sei que há quem questione e tal, mas em geral a gente imagina que um sistema é mais justo quando ele tributa proporcionalmente mais os mais ricos. O nosso não faz nenhum nem outro, né? Entre equidade e eficiência nós escolhemos nenhum dos dois. A ideia é substituir tributo sobre bens e serviços por um IVA. É a proposta que está no Congresso, né? A proposta de reforma de Previdência que anda no Congresso, tanto a da Câmara quanto a do Senado, tem essa ideia de criar o IVA. O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado, é um imposto semelhante ao atual ICMS, mas que ele substituiria todos que estão hoje, haveria IVA federal e também a nível das unidades da federação, para poder ser o imposto. É um sistema inspirado nos sistemas europeus que funcionam assim, com esse tipo de imposto de valor agregado. Aqui o governo tem resistido um pouco mais. Ele até fez a proposta para esses impostos federais, que ele está propondo, mas não para os estados, e o governo tem reagido de abraçar essa proposta que está no Congresso. O governo tem, pelo menos o Paulo Guedes, tem uma ideia forte de trazer um imposto sobre transações. Ele não gosta que a gente diga uma nova CPMF, mas é muito parecido com o que seria uma nova CPMF. A uniformização das regras de tributação da renda e de mudanças na tributação da folha voltada à formalização. O governo tem feito esse esforço em relação à folha. A tributação de renda, o governo chegou a rabiscar uma proposta, o secretário já falou, mas é ruim comentar porque não tem nada definido. Mas em relação à folha, o próprio ministro várias vezes já se manifestou que queria reduzir muito a tributação sobre folha, e isso pode, em tese, pode levar a um aumento da criação de emprego formal. Há discussões, a literatura não é muito, digamos assim, não dá um suporte forte a essa tese. Há uma sugestão forte na literatura que essas desonerações, o impacto sobre o emprego é pequeno, talvez até tenha impacto sobre o salário, mas não necessariamente sobre o emprego. Então a ideia é eliminar, né, se você faz isso, elimina as principais distorções do sistema e permite revisar os regimes simplificados, de forma a torná-los mais eficientes e justos. Os regimes simplificados, às vezes, eles criam problemas. Às vezes criam problema para a própria empresa, né? É o que a gente chama de medo de crescer, a empresa não quer sair do simples. Então, se você conseguisse fazer um sistema simples para todo mundo, talvez funcionasse melhor do que o que nós temos hoje com esses sistemas simplificados. Integração do país nas correntes de comércio, investimento e inovação, no intuito de aumentar a participação do comércio exterior por meio de uma abertura soberana que facilite a mobilidade de bens, serviços e fatores. Aqui é aquela ideia, né? O Brasil é uma economia fechada, nós já discutimos isso quando falamos da abertura, nós mostramos que abriu, mas acaba que em termos relativos continuamos entre os mais fechados, nossas tarifas são altas, nosso comércio é baixo. E que então tentasse fazer reforma no sentido de aumentar a integração do Brasil nessas correntes internacionais de comércio, investimento e inovação,
até para ajudar na produtividade. Então aquela ideia da abertura, que foi lá nos anos 90 que nós discutimos, ela continua ainda na pauta de propostas de novo. O governo começou com um discurso mais agressivo em relação à abertura, mas depois ele foi acomodando o discurso, e a gente não sabe muito bem para onde vai, nesse momento, a abertura da economia, ainda mais com a confusão da Covid. Bom, então aqui terminamos o bloco de políticas macroeconômicas dentro dessa agenda de reforma lá de 2018. Na parte microeconômica, fortalecimento da segurança jurídica, previsibilidade regulatória e um ambiente de negócio mais favoráveis, construídos a partir do uso de princípios econômicos nas decisões judiciais, inclusive com a introdução de varas especializadas e da análise sistemática do impacto regulatório, garantindo a integridade técnica das decisões das agências pela aprovação de legislação que confere a estas autonomia decisória e financeira. Adicionalmente, reforço na atuação do CAD, pela maior disciplina e interação entre as esferas de atuação civil, administrativa e criminal, e com demais instituições do Estado e melhorando a governança, incluindo o CAD e a lei das agências. Daqui o que é isso? Bom, há uma queixa muito grande no Brasil em relação ao que chama de segurança jurídica, ou seja, você saber que o que você está fazendo pode ou não pode. Tem uma frase que é geralmente atribuída ao ex-ministro Pedro Malan, foi o ministro da Fazenda na época do Fernando Henrique, e a frase diz que no Brasil até o passado é incerto, né? Quer dizer, no mundo o futuro é incerto. No Brasil o passado é incerto, em que sentido? Você faz uma coisa achando que está dentro da lei, mas depois muda a interpretação da lei e você agora acaba tendo problemas legais. Então você começa, às vezes, uma obra acreditando que está dentro da lei, você tem até a autorização, mas aí muda uma interpretação, no meio do caminho a obra não pode mais, ou várias decisões são afetadas, e isso gera um caos jurídico no país. E isso desestimula o investimento, né? Você não quer investir num projeto e depois que você botou um dinheirão lá dentro, o projeto, mas não podia ter feito, ou tinha que ter feito de outro jeito. Então, essa ideia de você trabalhar nisso, fazendo essa tentativa de conversar direito e economia, né? Não sei se aqui no curso tem alguém do direito, da economia eu creio que tenha. É uma conversa difícil, são áreas que têm suas estruturas muito bem definidas. Há de se tomar algum cuidado também, porque algumas pessoas da área do direito dizem que, mas não pode virar aqui como se fosse só olhando o lado econômico, né? Tem um ponto, eles têm um ponto importante, tem que ir devagar com isso, mas tem que andar com isso, né? No sentido de que essa conversa precisa acontecer, então, os economistas precisam entender que tem uma lei, às vezes os economistas parecem ignorar isso solenemente, e aí dá uma confusão danada depois, mas o pessoal da área do direito talvez precise entender que tem certa lógica econômica que se você ir contra, não vai funcionar, você vai acabar só criando um problema ainda maior. Então essa aproximação tem que ser feita, e aí vem a sugestão, inclusive, da criação de varas especializadas, por exemplo, na questão regulatória. Então, decisões das agências reguladoras, como a Anatel, como a ANEEL, a Agência Nacional de Águas, a ANA, talvez varas especializadas para isso, para essa discussão que se dá entre as empresas, para que esses juízes que trabalham com isso tenham um entendimento mais profundo da questão regulatória e possam assim decidir melhor e até aperfeiçoar, quem sabe, o sistema jurídico e, de repente, claro que num processo de discussões até ajudar a aperfeiçoar o sistema legal. Então tem, né, de criar leis ou rever leis para deixar isso mais eficiente. A questão das agências, garantindo a autonomia das agências, é um pouco parecido com a questão do Banco Central. Você tem uma agência para regular. À medida que o governo pode mudar a direção o tempo todo, arrisca essa agência começar a fazer o jogo do governo. Hipoteticamente, você pode ter, por exemplo, uma empresa que é doadora de campanha para um certo grupo político, e esse grupo acaba querendo o comando da agência que vai regular aquela empresa. E isso é um problema muito sério, né? Porque, estritamente falando, se isso acontece, acaba que a própria empresa está controlando a regulação do setor, e é muito provável que a empresa use isso para benefício próprio, para impedir ou dificultar ao extremo a entrada de concorrentes. Então, essa ideia de dar mais autonomia à agência é para evitar isso, chama-se captura das agências. Então, com autonomia decisória e financeira, talvez isso fosse mais difícil de fazer. O CAD, isso é basicamente aqui a parte de defesa da concorrência,
né, para defesa, para evitar práticas anticoncorrência no mercado, então melhorar a interação do CAD com a parte, da parte civil, administrativa e criminal, para entender melhor, aqui de novo, retorna essa questão da conversa entre juristas e economistas, né, para entender melhor como é que a gente faz isso, mas eles têm que conversar. Então, incluindo o CAD na lei das agências, entendendo o CAD agora como seria uma agência de defesa da concorrência, essa seria a ideia. Ainda na parte microeconômica, uma implementação de uma política de Estado para infraestrutura, diretrizes que reconheçam as obrigações do Estado no âmbito do planejamento e regulação e suas limitações no plano de financiamento e execução. Então aqui é a ideia de trazer o Estado juiz, né, o Estado árbitro, embora com poderes de planejamento, e não o Estado executor e financiador, e inversamente uma política voltada a mobilizar o potencial de contribuição do setor privado sem subsídios ou artificialismo. Esse é um problema muito sério, a gente discute infraestrutura no Brasil há décadas. Há uma dificuldade muito grande do investimento do Estado, não apenas no financiamento até quando tem crise fiscal, quando não tem, ele até que tem boas condições, mas também da execução. O número de obras que se alongam, que estouram o orçamento, que acaba saindo muito mais caro que o orçado, demorando muito mais tempo. Tem algumas que já são folclóricas, né? Você pega a Ferrovia do Aço, Ferrovia Norte-Sul. A própria transposição de São Francisco chegou a virar folclórica, agora parece que vai finalmente ficar pronta. E isso acaba sendo um desperdício imenso de capital, né? Porque é muito investimento que você está colocando ali, muito recurso que poderia estar sendo usado em outro lugar. Quer dizer, cada vez que você faz um investimento, uma obra que não acaba, você tem o problema da obra que não acaba e tem todo aquele capital que podia ter sido usado para outras coisas, talvez menos ambiciosas, mas que estivesse gerando resultado e produção. Por outro lado, se você precisa, por um lado, rever isso para garantir uma coisa mais eficiente na execução, já que algum grau de execução acaba tendo, tem a questão da corrupção também. Então você, por um lado, controla muito, por outro lado, não controla pouco. Você faz uma lei de licitação que dê mais autonomia ao gestor, arrisca a corrupção. Você faz uma lei de licitação que amarra muito o gestor, aí você tem o risco dele fazer de decisões ruins, porque as decisões não podem ser adaptadas aos contextos que vão acontecendo. Eu acompanhei como professor, membro de conselho e terminei recebendo prédio como diretor, o prédio da FACE, por exemplo, nossa faculdade. Foram quase 10 anos, construtora quebrando, problemas estruturais, vai e volta. Aí, de novo, né, você estava ali amarrado na lei, tem que refazer lei, refazer licitação. Às vezes você já tem a sensação que a empresa não ia terminar mesmo, mas como ela deu o lance melhor. Então é um assunto muito complicado, que exige uma conversa muito forte de gestores, de economistas, né, e de juristas, né, administradores, economistas, juristas, contadores também. Às vezes a gente esquece o contador, tem um papel fundamental nesse processo todo, mas reveja. Eu, particularmente, aqui não é o documento, né, o documento está dizendo isso, eu, particularmente, sou muito cético de uma política de investimento sem resolver esses problemas anteriores. Né? A pergunta é, se nós não mudarmos essa estrutura de regras, de leis, o que garante que nós não vamos cometer os mesmos erros de novo? A não ser que a gente queira sugerir que o erro era por conta do cara que estava sentado lá. É uma hipótese talvez forçada, né? Então, certamente pode até ter algum papel, mas tem coisas maiores aí, né? São tantos anos de erros, de projetos ruins. Eu uma vez brinquei até lá no próprio Congresso, numa comissão que eu estava participando, dizendo, olha, nós estamos numa cidade que foi construída num mandato presidencial. Foi um mandato. O presidente disse que ia fazer a capital e fez. Hoje, se o governador de Brasília quiser fazer talvez um viaduto ou uma ponte, ele não consegue fazer no mandato. Talvez ele não consiga, ele vai ter dificuldade porque ficou muito complicado. Certamente a gente não desaprendeu engenharia, né? Então é um problema legal. Como é que nós fazemos para permitir uma certa agilidade, mas também, por outro lado, não perder ainda mais o controle da corrupção. De certa forma, hoje a gente está no pior dos mundos, né? Porque a gente tem a corrupção e não tem eficiência nas obras. Então, essa é uma discussão importante que tem que ser feita. Fortalecimento das políticas em ciência e tecnologia, também na área de microeconomia, né? Um setor importante, reconhecendo que houve um esforço considerável em décadas recentes, com efeitos palpáveis na produção científica e limitados no âmbito da inovação,
deve-se, entretanto, manter o nível de orçamento governamental de pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB, sujeito, porém, à avaliação de impacto dos gastos governamentais, do financiamento à inovação e dos incentivos fiscais. Ao mesmo tempo, é essencial estimular a meritocracia nas universidades e instituições de pesquisas públicas e avançar numa agenda de inovação sem fronteiras, propiciando a mobilidade de bens, serviços e fatores com países e instituições, inclusive por meio de uma reforma imigratória de comércio exterior. Então, esse é um ponto interessante. Aqui, por exemplo, claramente está numa direção ao contrário da do governo, em que salve registro de que, no meio de uma crise fiscal tão severa como tem passado, seria muito difícil implementar esse tipo de política, né? Fortalecer essas políticas. Houve realmente um investimento grande nesse setor nos anos anteriores, ali nos últimos anos do governo do PT, mas depois com a crise fiscal talvez fosse quase impossível não cortar, com os cortes generalizados, em que seja feito esse registro, que é importante, mas o governo não vem demonstrando talvez esse interesse nessa parte da agenda. A ideia para além dessa questão do gasto do governo, que volto a dizer, tem que ser considerada a necessidade de ajuste fiscal, nós já discutimos isso 2 vídeos atrás, ou né, essa questão do fundamental do ajuste fiscal. Agora, é importante essa questão da avaliação do impacto, e aqui é uma discussão muito grande, porque a produção científica no Brasil, de fato, respondeu e aumentou muito. Porém, e tem um professor aqui da Universidade de Brasília, o professor Marcelo Hermes, aqui do Departamento de Biologia, que levanta questões importantes em relação à qualidade dessa produção científica. Não é? Quer dizer, é uma discussão profunda. A gente também não pode esquecer que o Brasil é um país de renda média, não é um país rico, então tem outros problemas que dificultam, mas isso é uma questão relevante, é uma questão que tem que ser discutida, mas cabe. Me parece que às vezes a comunidade científica ela fala muito em avaliar, né? Mas quando se fala de avaliar o próprio desempenho, talvez ela seja um pouco mais modesta, além do mecanismo de avaliação que existe hoje, a CAPES faz uma avaliação, mas que talvez tenha esses problemas apontados nessa pesquisa que ganha, tem espaço na imprensa e também alguns artigos científicos do professor Marcelo Hermes, que fala mais da questão da qualidade. Talvez a nossa avaliação seja muito centrada em quantidade e não dê o devido peso, as medidas de qualidade não sejam tão efetivas, talvez uma discussão melhor de citação e coisas assim. E para além da produção acadêmica, a questão das patentes, registro de patente, de inovações e tal, então talvez a gente tenha que ir um pouco além só da avaliação acadêmica, mas é uma discussão importante de como se avalia investimento em pesquisa. A questão da meritocracia nas universidades é extremamente polêmico, porque às vezes outros critérios, né, são considerados importantes, talvez por questão de inclusão social, inclusão de minorias, e aí abre um debate até que ponto, onde é que está o equilíbrio dessas duas leituras, né? Isso é uma discussão que na UNB recentemente tivemos essa discussão envolvendo questão de cotas de graduação, de pós-graduação, desculpa. Então, você tem até onde vai, até onde não vai, ou como conciliar esses dois conceitos, talvez seja o ideal, mas é uma discussão importante. Aqui talvez talvez que a gente pensa numa coisa, talvez mais entre professores, mas é uma discussão importante. Avançar numa agenda de inovação sem fronteiras, aqui a referência meu Deus do céu, como era? Ciência Sem Fronteira, né? Então fazia referência à inovação sem fronteira, que seria uma política de mobilidade internacional, não apenas de estudantes, ou talvez mais de pesquisadores, para fazer pesquisa sem fronteiras, né? A inovação sem fronteiras. Com mobilidade de bens, serviços e fatores com países e instituições. Inclusive aí olhando talvez a questão imigratória. A gente tem essa possibilidade, apesar de nós termos um monte de problema no país, a gente tem uma certa capacidade de migração, de atrair imigrantes de outros países. Então, talvez isso pudesse ser casado com essa questão aí de uma política de imigração que olhasse esse interesse em trazer cientistas, pesquisadores que pudessem enriquecer a área aqui no Brasil. E também no próprio comércio exterior, que pode entrar nessa questão do fluxo de pesquisas. Mas aqui estava lá na agenda do grupo de microeconomia. Bom, agora vamos para a parte social, as políticas sociais.
Bom, essa é sempre uma questão importante. Redução do nível de pobreza existente. É importante definir melhor a linha de pobreza, escolhendo prioridades, especialmente levando-se em conta o foco nas políticas de maior prioridade para crianças e jovens que são particularmente vulneráveis. A ideia é foco no combate à pobreza. Isso é uma discussão muito grande na época do Bolsa Família. O Bolsa Família ele traz essa ideia de foco, né? Não é todo mundo, ele não é um programa universal. Por exemplo, SUS é universal, qualquer brasileiro tem acesso ao SUS. O Bolsa Família não. É focado num certo público-alvo. Essa é uma discussão. Lá foi muito tenso, eu acho que o sucesso do Bolsa Família acabou tirando um pouco essa resistência a políticas focadas. Então a ideia de ir aperfeiçoando esses focos, definindo linha de pobreza e com prioridade para crianças e jovens, que é onde está talvez o grande bolsão de pobreza, né? Crianças pobres, jovens que não conseguem emprego, crianças que às vezes acabam em trabalhos ilegais e complicados, que não deviam estar lá. Isso é um drama do Brasil, e talvez tentar focar nesse pessoal. Com a Covid, isso criou um problema, porque foi criado um programa de renda, né, emergencial, e está uma discussão de torná-lo ou não permanente, e aí eu temo, é um temor meu, claro que em 2018 ninguém falava, não tinha Covid no cenário, que acabe se perdendo a questão do foco, o que na minha avaliação seria absolutamente lamentável. A reestruturação do sistema previdenciário, vê bem que aqui é o grupo de sociais. Aquela leitura de macro tinha uma preocupação demográfica, tinha preocupação de equilíbrio das contas públicas. Aqui o foco maior, além da questão fiscal, né, é impossível falar de previdência sem falar da questão fiscal, a ideia da dinâmica populacional, envelhecimento da população, mas como quer dizer, uma reforma da Previdência aqui com a preocupação do social. O pessoal da área social dizendo, olha, tem que reformar a Previdência. E ainda jogaram aqui, deixaram aqui a parte da capitalização, mas que se possa estudar essa discussão de capitalização. Né? Como eu disse, a capitalização foi descartada na reforma. Reformulação na gestão de recursos da educação. Essa é uma discussão fundamental. Educação ela é central se nós quisermos falar de superação de problemas sociais. Quer dizer, é claro que programas focados, tipo Bolsa Família e outros, eles são importantes, eles têm um papel. Mas você não vai romper o ciclo da pobreza só com esse tipo de programa. Você precisa dar o elemento, quer dizer, esse programa ele é importante porque tem situações que é desesperador. Ou se você não fizer isso, o cara dificilmente ele vai conseguir educar os filhos ou levar uma vida com mínimo de dignidade, porque vai ser muito difícil conseguir alguma renda. Então esses programas são importantes. Mas é fundamental pensar um programa de educação que coloque isso. Que digamos assim, as pessoas possam sair do Bolsa Família, não porque foram expulsas, mas porque elas superaram essa situação de pobreza. Esse seria talvez o ideal, né? Que o Bolsa Família um dia acabe não por decisão de canetada, mas porque ele fique residual, no sentido que a população consegue renda por conta própria. Agora, para isso, vai ser muito difícil fazer isso sem discutir a questão da educação. Os gastos aumentaram muito entre 2000 e 2014, uma média de 5,3% ao ano, bem superior ao crescimento do PIB, né? Em termos reais, nesse período. Chegando a 6% do PIB, quer dizer, é um valor significativo que é usado em educação. A prioridade deve ser melhorar a gestão desses recursos, com o governo federal liderando uma reforma na gestão educacional do país, quer dizer, uma discussão em gestão. Usando 10% da sua complementação ao Fundeb. O Fundeb, nós falamos do Fundeb na época do teto, é um fundo que agora foi muito discutido, porque ele recebeu de fato um reforço grande, mas a ideia era usar isso, que a União usasse isso para incentivar estados e municípios a emularem as melhores práticas do país. E aqui é importante destacar, existem estados que se destacam, e um caso muito interessante é o Ceará, porque é um estado pobre, é um estado com problemas sérios, e que tem conseguido um desempenho muito interessante das escolas, nas avaliações, e com uma política muito interessante de educação, inclusive envolvendo as transferências aos municípios. Talvez seja um desses casos a serem seguidos e incorporados para aprender. Ademais, é preciso estabelecer o conjunto de competências para a formação de professores, continuar com as cotas para ingresso na universidade pública, né? Então você vê que a questão meritocrática da universidade, como eu digo, ela se equilibra com a questão das cotas. Você tem que pensar como compatibilizar essas duas coisas.
se bem claro, o pessoal de micro, aqui é o pessoal de social, mas a ideia é que você tem que buscar um equilíbrio dessas coisas. Então, estabelecer esse conjunto, continuar as cotas e avaliar de forma simples todos os cursos de ensino superior do país, divulgando amplamente o resultado final. Então, você ter, de novo, avaliação, inclusão, mas também no caso de gestão da educação. A gente está numa universidade pública, numa universidade que é muito boa, é muito bem avaliada, nós estamos numa das melhores universidades do país, mas nós sabemos, todos nós sabemos, talvez eu saiba um pouco mais que vocês, porque eu estou num cargo de gestão e tive em outros, nós temos muitos problemas que talvez, sendo resolvidos, nós consigamos usar até melhor o recurso que existe. Isso se repete em outros níveis de educação e outros níveis da federação. Então é uma discussão importante, pensar se nós estamos usando as melhores técnicas. Agora a pandemia, né, foi um teste espetacular, quer dizer, um dramático em todos os sentidos, mas uma migração de tecnologia espetacular, a gente aprendendo a usar isso, gravar uma aula, editar vídeo, que eu agora de vez em quando tento fazer, porque às vezes dá problema no meio do vídeo, em vez de fazer tudo de novo, eu aprendendo a editar. Tudo isso era uma coisa que não passava na minha cabeça há 6 meses e isso pode ter um impacto imenso na educação, de como fazer. Por outro lado, nós estamos sentindo na pele a dificuldade da distância com os alunos, né? Então, são problemas que talvez a comunidade de educação, não só nas universidades, mas os professores, talvez a gente possa responder de forma bem interessante a desafios que apareçam. Vamos ver. É uma boa sugestão. Reformulação da rede de proteção social. Composta de 2 pilares, deve-se primeiro rearranjar o Bolsa Família, de modo que continue como garantia de renda aos mais pobres, mas ao mesmo tempo estimule a transição para o mercado de trabalho e sua formalização. É aquela ideia que o cara consiga sair do Bolsa Família, né? Não que ele tenha porque queira, né? Porque às vezes você tem essa ideia, o cara se acomoda. Não é exatamente isso que está dizendo. É pensar ferramentas para estimular, porque não é uma questão de acomodação. Às vezes é quase impossível ele conseguir sair daquela situação sozinho. Então a ideia é tentar aperfeiçoar. E, consistente com uma política fiscal equilibrada, reestruturar o abono salarial, salário família, seguro-desemprego e FGTS, de modo a alinhar o sistema de proteção aos objetivos de garantir renda monetária mínima a todas as famílias com baixa renda, incentivando o engajamento em atividades econômicas formais daqueles em idade ativa e eliminando incentivos à rotatividade. Então, olha que coisa. Essa discussão agora de financiar o Renda Cidadão, o Renda Brasil, esse programa que está sendo discutido por conta da Covid. Que, como eu disse, eu tenho uma preocupação muito grande na questão do foco, porque o auxílio emergencial teve um foco muito ruim, são vários casos que nós estamos vendo aí de gente que não precisava e acabou recebendo. Compreensível, porque foi desenhado correndo no meio de uma pandemia, o mundo se acabando, mas se vai virar uma política permanente, é claro que a questão do foco tem que ser bem discutida, porque os programas têm que ser muito bem focados para serem para poder não acabar jogando dinheiro fora. A situação fiscal do país é delicada. E aí o próprio governo tem sugerido, né, abono salarial, salário família, exatamente onde o governo está tentando, de alguma maneira, encontrar recursos para fazer isso. A questão do FGTS é uma questão de reduzir rotatividade, né? A rotatividade ela tem problema, até para a produtividade. O cara fica mais tempo na empresa, ele acaba sendo mais produtivo. Então ajuda o empregado, mas ajuda a empresa e ajuda também o país a se conseguisse mais permanência no emprego. Intervenção de forma organizada e articulada da polícia, da justiça criminal, do sistema prisional e da política econômica, de modo a melhorar a gestão na área de segurança pública. Esses vetores têm impacto direto no nível de equilíbrio do mercado de atividades ilícitas, coisa de economista, mercado de atividades ilícitas, mas é um mercado, estão comprando, estão vendendo, né? É um mercado. E determina o nível geral de demanda e oferta por crimes na sociedade. Demanda por crime, outra coisa de economista. O pessoal de economia do crime tem uns termos espetaculares. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, aqui no departamento procure o professor Paulo Loureiro, que ele oferece disciplinas sobre economia do crime, e aí vocês vão falar de demanda e oferta do crime. Mas se há o crime, alguém está demandando e alguém está ofertando. Que vem aumentando fortemente nos últimos anos no Brasil. As condições sociais também afetam o comportamento delitivo e o volume geral de crimes na sociedade. Podem ser alvos de política pública específicas. Então, tentar melhorar a gestão da polícia, da justiça. Houve algum trabalho nesse sentido no Ministério da Justiça.
Depois, bom, tem um monte de problema, todo mundo sabe, acabou descontinuado, teve questionamento, e com a Covid, de novo, complicou tudo, mas espero que esse trabalho continue no sentido de melhorar essa gestão da polícia, da justiça criminal, do sistema prisional, pensando até em termos de política econômica, para que tudo isso ande junto. Integração do serviço, produção e compartilhamento de dados estatísticos, compartilhamento de dados de inteligência e redução de conflitos de competência e jurisdição. Confesso que a economia do crime não é meu forte, eu até tenho tentado trabalhar um pouco com o pessoal dessa área, mas a ideia aqui é que há problemas sérios de informação que não são compartilhadas. Isso acaba dificultando o trabalho das polícias e também problema de jurisdição, né, de mudança de jurisdição. Fronteira. O esforço da gestão de fronteiras exige um investimento em 3 frentes principais: gestão compartilhada e integrada de informações e sistemas de inteligência em diferentes níveis de governo e entre órgãos, gestão de tecnologia de monitoramento e despacho operacional, e esforço diplomático de assistência internacional. O Brasil tem um problema seríssimo de fronteiras, essas fronteiras são gigantes, em alguma parte em áreas de floresta, que são de difícil monitoramento, então é preciso sistemas de inteligência, integrar os níveis de governo, é preciso tecnologia, e tecnologia que pode ser fundamental para melhor gerenciar nossas fronteiras, e a questão diplomática, porque a gente tem que ter uma boa cooperação, principalmente com os países vizinhos. E revisão da Lei de Execução Penal, Código Penal e do Código de Processo Penal. Aumentar a capacidade de elucidação de crimes. E aí tem evidências que a gente resolve muito pouco crimes no Brasil, né? Os crimes solucionados. Então, os níveis de produtividade da Polícia Civil são inaceitáveis diante dos parâmetros internacionais, que é exatamente essa capacidade de solução de crimes. Metas de desempenho para essas instituições podem reverter esse padrão de baixa produtividade sem grandes investimentos em novas contratações. Então, mais uma vez, gestão. Isso aqui é feito por gente que trabalha, né? Tem alguns economistas e cientistas sociais que trabalham diretamente com essa parte de crime, trabalham com as polícias, conhecem bem o que está acontecendo, e aí é uma discussão que vem desse grupo. Uma medida importante na área é a criação de um indicador nacional de investigação de homicídios que permita mensurar com segurança o desempenho das investigações criminais em cada estado. Pouco que foi feito com a educação, de criar os indicadores, né? Talvez possa ser colocado. Metas de desempenho para as polícias. É sempre perigoso meta para a polícia, então tem que ser feito com muito cuidado, mas talvez seja... Isso é perigoso porque o cara acaba inventando crime para cumprir a meta, né? E aí acaba podendo gerar um equilíbrio muito ruim. Mas bem trabalhado, com os incentivos adequados, isso é uma discussão importante. Formação e avaliação do trabalho policial, para sanar a assimetria observada entre o novo Ministério da Segurança Pública. Isso aqui, o Ministério tinha sido criado no governo Temer, mas já foi descriado, digamos assim, já não existe mais. Poderia promover a disseminação de um currículo mínimo nacional para as polícias que tenha por base o conceito de treinamento por competências, ou seja, formação com base na busca de competências específicas e práticas profissionais fundamentais e não apenas no ensino da norma jurídica como é hoje, para se atingir eficácia e eficiência do trabalho policial. Aqui, a discussão, de novo, que vem desse grupo é que tem muita ênfase na questão jurídica. Claro que é importante o policial conhecer as leis, mas também em outras competências específicas da prática profissional, de perícia, de investigação, de tudo isso, né, para que a investigação seja mais eficiente. Agora, claro, que a parte jurídica é fundamental, não está se falando de tirar a discussão, mesmo com essa ênfase jurídica já temos problema, mas é de aperfeiçoar essa formação. Ainda na parte de segurança, claro que a parte de segurança tem um papel muito grande, foi muito destaque, mesmo quem não era da área quis participar um pouco e ouvir, porque é um tema muito forte no Brasil. Sistema prisional, melhorar as condições de confinamento, né? Porque nós temos presídios que são absurdos, de vez em quando estoura na imprensa, são coisas assustadoras. Ação específica contra o crime organizado, a gente sabe que crime organizado se combate com uma polícia focada nisso, é muito difícil combater o crime organizado sem uma organização para isso. Mapear o DNA das drogas, de onde vem, para poder entender as rotas melhores, e as trajetórias da arma de fogo, né? Então essas coisas que às vezes passam pelo Brasil, é importante no caso das armas, muitas ficam, a gente tem que saber de onde vem para tentar encontrar esse caminho. Um serviço de inteligência é importante. E agora o último bloco, né, não porque é menos importante, só pela ordem mesmo, é a parte de sustentabilidade. Promoção do desenvolvimento sustentável, estabelecer esforços para convergir a uma meta de desmatamento zero, no mais curto prazo possível, e uma economia com baixa emissão de carbono.
e construir medidas urgentes para superar o atraso em relação ao baixo acesso da população ao saneamento básico e caminharmos para aglomerados urbanos sustentáveis do ponto de vista, dentre outros, da mobilidade urbana, gestão de resíduos sólidos, qualidade do ar e eficiência energética. Ademais, é importante o comprometimento com a retomada dos processos de reconhecimento dos territórios quilombolas, além da preservação das terras indígenas. Aqui há um distanciamento muito grande do sentimento do grupo, ou volto a dizer, da contribuição do grupo da área de desenvolvimento sustentável. Eu acho que também o sentimento geral do grupo como um todo talvez seja um dos pontos de maior distanciamento, né, entre a proposta da Carta Brasil e a agenda de reforma do governo. O governo, de certa forma, vai na direção contrária à ideia do desmatamento zero, que é uma ideia que... isso não é slogan de... Isso não é slogan, não, tá? Às vezes a gente pensa que isso é slogan, mas é gente que estuda muito o assunto e que argumenta que com a área que nós já temos dedicada à agricultura, nós podemos aumentar de forma razoável a produção sem precisar desmatar mais, né? Desmatamento zero não é reflorestar tudo que já foi desmatado, é parar de desmatar e investir em tecnologia para aumentar a produção sem desmatar mais áreas do país. Nós temos essa questão ambiental, nós temos a questão da Amazônia. Infelizmente, nós temos visto situações complicadas e parece, pelo que diz, pelos números que estão aparecendo, muito de imprensa, de crescimento do desmatamento, que é na direção contrária dessa ideia de buscar o desmatamento zero. A ideia de baixa emissão de carbono também, isso é uma preocupação do mundo, não é? De novo, isso é uma questão... dessa questão do clima, de evitar um desastre ou coisa parecida. Essa questão do saneamento básico, nesse ponto sim andou a reforma do saneamento básico, permitindo uma maior inserção do setor privado. Tem uma discussão aí sobre a transição, como é que vai se dar, mas andou. A ideia é caminhar para aglomerados urbanos sustentáveis, né? Inclusive na questão da mobilidade urbana, que é uma questão muito séria aqui no Brasil, algumas cidades nossas estão ficando impraticáveis. Resíduos sólidos, aqui em Brasília nós temos esse problema, né, sério, qualidade do ar, eficiência energética, né? Então essa é uma discussão importante, também a questão quilombola e indígena de preservar e reconhecer essas áreas. Combate ao desmatamento, sustentabilidade na agropecuária, técnicas sustentáveis de agropecuária, a busca de energias renováveis, cidades sustentáveis, saneamento básico e gestão de resíduos e licenciamento ambiental, por aí que tem a discussão. A questão do licenciamento ambiental é muito complicada, porque muitas vezes quando a gente fala de mexer nisso, dá-se a impressão que a ideia é acabar, não, libera geral. A ideia não é bem essa. Eu volto a dizer, não é exatamente minha área, eu sou um cara de macroeconomia, mas a gente conversa, né? A ideia é deixar um processo mais racional, mais previsível. Pode, não pode. Mas é claro que nunca vai ser tão simples quanto isso, né? Pode ou não pode. Mas que seja mais claro. Isso é muito cruel quando você também autoriza uma obra e depois de um gasto imenso, às vezes de recursos públicos, ou então recursos privados, mas capital, recurso que está indo para lá, você diz, não pode mais porque tem uma questão ambiental. Mas por que você não disse antes, né? Você chegou a autorizar o começo da obra. Então, às vezes esses processos demoram muito, são ambíguos, inclusive com jurisdição diferente de agências. Então, é importante dar uma racionalidade que tenha a ideia da preservação, isso é muito importante, mas que também tenha um prazo viável para que os projetos que possam ser feitos, né, sejam feitos. Senão você acaba inviabilizando tudo e aí métodos talvez escusos acabam prevalecendo e projetos que talvez não tivessem impacto ambiental forte acabam barrados e projetos com impacto. Então, para evitar tudo isso, era preciso dar uma olhada nisso. Então essas são as linhas gerais da agenda, né? Quem quiser olhar o documento está disponível. É óbvio que não se espera que um governo faça todas essas medidas propostas. Provavelmente, se mesmo quem organizou o documento, um dos grandes organizadores, o Flávio Barreto, né? Também Flávio Ataliba, que a gente chama, o Flávio lá da Universidade Federal do Ceará, ele agora está no governo do Ceará, salvo engano. Eu acho que nem se o Flávio virasse o ministro da Economia, ele implementaria essa agenda inteira, né? Nem os organizadores, porque, como nós vimos, tem ideias aqui difíceis, complexas, isso sem falar do Congresso e tal, que é outra história. Mas o próprio documento tem algum grau de conflito entre as propostas, vocês viram aqui na minha apresentação e vão ver se ler o documento.
mas é de se esperar a implementação de uma agenda de reformas capaz de mudar aspectos estruturais. O governo tem, pelo menos, dito que vai fazer, é até um pouco frustrante o andamento e fato que o Covid atrapalhou muito. Não é o caso de dizer que o Brasil deu errado e que é preciso retomar as instituições do passado. Pelo contrário, com todos os seus defeitos, as instituições criadas após a redemocratização permitiram melhoras significativas na qualidade de vida da população brasileira. Nós vimos isso quando nós falamos da reforma. Aquele mapa do IDH é um mapa que, se vocês saíssem com esse mapa na cabeça, eu acho que eu já fiz uma parte do meu trabalho nesse curso. Então não é joga tudo fora, é reformar, ajustar, entender que tem coisas que estão erradas e tem que ser ajustada. A agenda de reformas entende que, mesmo melhorando, estamos muito longe da perfeição e que ainda há muito a ser feito. Né? A perfeição é inalcançável, mas dá para fazer muita coisa para melhorar e o Brasil ficar um país ainda melhor. Então essa foi a agenda da Carta Brasil e é essa agenda de propostas que estava lá em 2018 para o governo que viesse ao governo Bolsonaro. Nos próximos vídeos nós vamos discutir o plano de reformas do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, o que aqui era o idealizado por um grupo de economistas, e aí nós vamos ver como é que isso se tornou, como é que o governo encaminhou essa questão das reformas. Obrigado pela atenção. Até então o próximo vídeo, quando nós vamos discutir as reformas do governo Bolsonaro, como eu já tinha dito.